Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje é sobre o uso da porcentagem, que é um conceito explorado de forma muito ampla em inúmeros problemas de matemática que aparecem no ensino superior ou mesmo em concursos públicos. A ideia aqui é que a gente defina a porcentagem e faça uso aí de alguns exemplos de modo que a gente consiga desenvolvê-la, ok? Quando a gente define porcentagem, nada mais é do que uma razão em que o denominador de uma fração é sempre dado pelo número 100. Ou seja, toda vez que eu estiver falando de porcentagem, eu estou falando de qualquer valor fracionário escrito nessa representação. Ou, se preferir, escrever nessa simbologia, x%. Então, quando eu digo, por exemplo, 40%, isso nada mais é do que escrever 40 sobre 100, onde o x aqui é dado pelo valor, no meu exemplo, usado como 40. Essa é a porcentagem, é uma razão de denominador 100. O que faremos com ela? Resolver exercícios onde ela aparece. Eu preparei aí uma série de 7 exercícios que vocês acompanharão através de um PDF que eu irei disponibilizar e que faremos aqui o uso do conceito de porcentagem, ok? Então vamos lá. O primeiro exercício que eu tenho, ele menciona o seguinte: o índice de massa corporal, IMC, é largamente utilizado há cerca de 200 anos. Mas esse cálculo ele apresenta muito mais a corpulência do que a adiposidade, uma vez que indivíduos musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. Então é dado aí uma figura em que uma nova forma de cálculo é proposta, o IAC, que é o índice de adiposidade corporal. E a figura mostra que, como calcular essas medidas, sabendo-se que as mulheres, a adiposidade normal está entre 19% e 26%. Então é dado a figura com os cálculos de IMC e IAC e é perguntado o seguinte, é dito o seguinte: uma jovem com IMC de 20 kg por metro quadrado, 100 cm de circunferência dos quadris e 60 kg de massa corpórea, resolveu calcular, averiguar seu IAC. Para se enquadrar aos níveis de normalidade de gordura corporal, a atitude adequada para essa jovem deve ter diante da nova medida, usando informações das raízes: reduzir seu excesso de gordura em cerca de 1%, reduzir seu excesso de gordura em cerca de 27%, manter seus níveis de gordura, aumentar seu nível de gordura em cerca de 1% ou aumentar o seu nível em cerca de 27%. Então são questões dessa natureza que nós vamos nos predispor a resolver e é o que a gente vai começar a fazer a partir de agora, ok? Então vamos lá. O primeiro cálculo que nós faremos nesse primeiro exercício é calcular o IMC. Então ele dá na figura o seguinte, que o IMC, índice de massa corpórea, é dado como sendo a razão da massa, isso a figura nos dá, pela altura que eu vou chamar de h ao quadrado. E o IAC, que é a nova proposta, corresponde ao quê? A circunferência abdominal dividido pelo produto de h pela raiz quadrada de h, ele menciona isso aqui, vou colocar h elevado a meio, uma vez que h elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de h. E desse resultado, nós extraímos 18. É isso que ele menciona na figura. O caminho que eu vou usar para resolver o problema vai envolver as informações que o enunciado me fornece. Então ele diz lá que o IMC da pessoa, da jovem, é de 20. Então eu venho aqui e substituo o meu IMC por 20. E a massa, que também é conhecida por 60. E aqui vou deixar o h ao quadrado. Aqui eu vou executar uma multiplicação em regra de 3. 20 vezes h2. O 60 ele está multiplicando aqui embaixo do 20 como se houvesse 1. Então eu tenho 20h ao quadrado igual a 60. Então daqui eu tenho que h ao quadrado é igual a 60
dividido por 20, logo h ao quadrado é igual a 3. Quando eu chego nesse ponto, eu vou fazer o uso da informação que o enunciado me fornece. Ele diz o seguinte, que a raiz quadrada de 3 é 1,7. Eu vou chegar nesse ponto considerando que nessa etapa o 2, que é uma potência, torna-se uma raiz quadrada. Então h vai virar a raiz quadrada de 3. E pelo resultado que ele me fornece, isso lá é escrito como 1,7. Então está aqui, nós calculamos esse h. Agora nós vamos usar essa informação para calcular o IAC, porque ele nos dá a circunferência e acabamos de encontrar o h. O 18 faz parte da conta, né, do IAC. Então, vamos lá agora calcular esse elemento numérico a partir dos dados que nós acabamos de gerar. Então, o IAC, nesse caso, vai ser calculado como sendo o valor da circunferência, que é dado para nós aí, que é 100. Então, vai ficar 100 dividido por h, que é 1,7, e a raiz quadrada de h, que é dado no enunciado. Aqui ele diz para nós que é 1,3. E subtrai de 18. A partir daqui eu tenho que fazer conta, então eu vou fazer a multiplicação de 1,7 por 1,3. Faço a multiplicação descontando as vírgulas, 7 vezes 13 dá 91, 1 vezes 13, 13, somo 1, 9, 3, 12, 1 e 1, 2, e aí conta a quantidade de vírgulas que eu tenho na minha expressão. Tenho duas, conto da direita para a esquerda, 2,21. Então aqui eu vou ter 100 dividido por 2,21 menos 18. Aí eu tenho que fazer essa conta. 100 dividido por 2,21 e depois o resultado extrair 18. É isso que eu preciso fazer. Eu faço 100 dividido por 2,21. Divisão de valores decimais. Eu jogo a quantidade de casas para a direita para igualar a quantidade do meu dividendo. Então, vou caminhar duas aqui e acrescento duas aqui nesse caso. Aí eu tenho 3 logaritmos. No divisor, 221, então eu separaria em 3 aqui no meu dividendo. Só que 100 não divide, então separo aqui no quarto elemento 0, 1000 por 221. E aí eu faço a divisão que é necessária nesse caso para poder executar o processo. Então, executando as contas, você vai precisar de um 4 aqui, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 2, 8, subtrai isso aqui, 10 menos 4, 6, você vai pedir emprestado, lembra? 10 menos 4, 6, 9 menos 8, 1, aqui vai sobrar 1 também, e baixar o próximo elemento, que seria 0. Daí você vai continuar fazendo a conta. Aqui agora vai caber um 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Beleza? Aqui vai sobrar 55. Como aqui não é possível calcular, lembra o que eu faço? Acrescento um 0. E aqui eu jogo uma vírgula. Lembra? E daí eu continuo fazendo a conta. Então, para esse processo, o que eu vou fazer agora? Vai caber aqui para nós um 2. Vamos apagar aqui esse pedacinho da fórmula para poder fazer essa conta. Então, daqui você vai ter 45,2, 2 vezes 20, 2 vezes 20... 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, aqui cabe, 10 menos 2, 8, 4 menos 4, 0 e 5 menos 4, 1. Então aqui já tem uma estimativa bacana, 45,2. 45,2 é o resultado que a gente extrai do IAC. Isso é o valor percentual? Ainda não. Porque eu preciso, na nossa fórmula, tirar desse resultado quanto? 18. Então eu faço isso,
menos 18. Então, fazendo essa conta aqui, você vai ter aí 27, claro, aproximado, 2, porque essa conta continua. E agora sim, em termos percentuais, isso aqui representa a quantidade gerada no cálculo para essa jovem. E aí, com base no que foi exposto no texto, nós temos condições de responder a pergunta que foi dada. Ou seja, se o valor do IAC para essa jovem de 27,2, isso aqui é o resultado percentual, e os índices que são mencionados de adiposidade normal estão entre 19% e 26%, então, aproximadamente a diferença aqui de 27,2 para o limite superior da adiposidade é de 1,2%. Então, de acordo com o enunciado e com as questões que foram determinadas, a alternativa adequada seria o item A, que reduzisse o excesso de gordura em cerca de 1%, uma vez que a nossa conta aqui gera um valor aproximado de 1,2%. Esse é um exercício em que a porcentagem aparece de forma implícita. Implícita por quê? Porque toda a conta que nós fizemos com IAC resulta num valor percentual. E esse valor percentual é usado como referência para poder calcular a adiposidade da jovem que foi mencionada aqui no enunciado. Ok? É isso aí, era o exercício 1. O próximo exercício, que eu separei, exercício 2, ele fala o seguinte, olha, para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Então, vamos parar aqui. E vamos resolver o exercício 2. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$50 antes da remarcação de preços. Ele não possui cartão Fidelidade da loja. Caso este cliente possuísse o cartão, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de quanto? Aí você tem as opções 15, 14, 10, 5 e R$4. Aqui, efetivamente, nós vamos aplicar a noção de porcentagem de maneira bem simples, usando uma regra de 3. Por quê? 100% corresponde ao valor atual da mercadoria, que é de R$50. No enunciado é dito que será oferecido um desconto de 20%. Esse desconto em cima do valor aqui, eu não sei, que no caso atualmente é R$50. Eu faço 100 vezes x, 20 vezes 50, portanto x é igual a 20 vezes 50 dividido por 100. Então, 20 vezes 50 é 1.000, e 1.000 dividido por 100 você pode cancelar zeros, cancelando zeros, então você tem que o desconto oferecido aí é de R$10. Então, essa mercadoria que custa 50, com desconto passará a custar R$40. Ok. É mencionado o seguinte, que quem possui cartão Fidelidade ganha um desconto adicional de 10%. Se esse cliente que efetuou a compra tivesse esse cartão, qual seria essa economia? Então, daí, o que eu faço? Eu trabalho em cima do valor do desconto, do valor final da mercadoria após o desconto, que é R$40. Mais uma vez, faço uma regra de 3. E dentro dessa regra de 3 eu vou colocar o desconto que o cartão Fidelidade nos dá, que é de 10%. Então faço a conta aqui, eu vou ter 100 vezes x igual a 40 vezes 100. Perdão, 40 vezes 10. Então x é igual a 40 vezes 10 sobre 100. 40 vezes 10 dá 400. E 400 dividido por 100 vai ser igual a 4.
Então, o desconto que o cliente teria se ele tivesse cartão fidelidade é da ordem de R$4, o que corresponderia para nós aí a alternativa aí nesse exercício, e ele aí está por sua vez finalizado, ok? É isso aí. Próximo exercício, que envolve porcentagem, ele nos diz o seguinte: uma máquina copiadora que, trabalhando sem interrupção, fazia 90 fotocópias por minuto, foi substituída por uma nova 50% mais veloz. Suponha que a nova máquina tente fazer o mesmo número de cópias que a antiga em 1 hora de trabalho ininterruptas, né? O tempo mínimo em minutos que essa nova máquina gastará para realizar o trabalho é igual a quanto? Então nós temos aí as opções, né? 25, 30, 35, 40 e 45. Exercício bem interessante, tomar um pouquinho de cuidado, mas outra vez ele envolve o conceito de porcentagem. Então, como é que nós vamos atacar esse exercício aqui? Que seria o exercício 3. Então, a máquina antiga, ela faz 90 cópias por minuto. E ela vai ser substituída por uma mais veloz, em torno de 50%. Então, é 90 mais 50% da antiga. Entendeu o processo? A antiga produz isso. Antiga, 90 cópias por minuto. A nova, que é essa daqui, ela é 50% mais veloz. Então, ela vai produzir, além das 90, 50% do que a antiga fazia. Então, aqui eu vou calcular 90 mais 50% de 90. 50% de 90 nada mais é que 50 vezes 90 dividido por 100. Lembra do conceito inicial de porcentagem, uma razão de denominador 100. Então, daqui você pode cancelar os zeros. 1, 2, 1, 2. 5 vezes 9, 45. Então, aí eu vou ter 90 mais 45. Então, a nova vai produzir 135 cópias por minuto. Isso é que a nova vai construir, né? Vai fazer. E aí vem a questão da suposição, que ele diz o seguinte: olha, suponha que a nova máquina tente fazer o mesmo número de cópias que a antiga fazia em 1 hora em termos de trabalho. Qual é o tempo mínimo que ela deverá fazer? Então, aqui você estrutura o problema da seguinte maneira: em 1 hora de trabalho, a antiga fazia quanto? Olha, se ela faz 90 cópias por minuto, em 1 minuto, em 60 minutos, que é 1 hora, a antiga fazia quanto? Você faz uma regra de 3, multiplica x por 1, que é x, e 90 vezes 60, que vai produzir aqui 5.400 cópias. É isso que ela fazia em 1 hora de trabalho. Agora, com base nessa informação, você quer calcular o tempo mínimo que a nova irá fazer. É isso que a gente quer. Então, como é que você estrutura a montagem dessa etapa do problema? A nova faz 135 cópias em 1 minuto. E a antiga faz 5.400 cópias nesse intervalo de 1 hora que nós calculamos. Então, nós queremos saber agora qual é essa quantidade que ela vai fazer no tempo. Ou seja, sem fazer conta, a gente já percebe que o resultado aí é um resultado que aparentemente vai ser menor que 1 hora, né? Então, daqui o que eu faço? Multiplico por esse t, que vai ser o nosso novo tempo, 135 vezes t, e aqui 5.400 multiplico por 1, que dá o próprio 5.400. Então, daqui eu vou fazer outra divisão, 5.400 por 135, e daqui nós vamos encontrar o valor numérico que corresponde à resposta. Então,
Vamos lá, vamos fazer essa conta aqui. 5.400, nós vamos dividir por 135. Mesma coisa, você tem 3 algarismos no seu divisor, separa com 3 no dividendo, 15,40 por 135 dá, aí você vai fazer os testes, aqui vai caber um 4, 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes 3, 2 e 2, 14, 4 vezes 1, 4 mais 1, 5, 540, para 540, 0, abaixo esse 0, 0 não dá, 40, então T aqui ó, corresponde a 40, no caso 40 minutos, que essa nova fotocopiadora levará para produzir 5.400 cópias. Então, com base aí nos itens, seria o item D, 40 minutos, ok? Bom, esse aí é o exercício 3, vamos para o próximo. Exercício 4. No exercício 4, ele diz o seguinte, olha, quando um devedor atrasa a conta, é bastante comum a cobrança de juros e multa pelo atraso. Uma conta de energia, que inicialmente custava R$ 250, foi paga com atraso de 3 meses. Na conta havia explicações referentes ao cálculo dos juros e de multa. A multa é de 5% e os juros são de 1% a cada mês. Então você tem as alternativas para o valor total pago dessa conta. Então é um exercício que você vai iniciar com o valor da conta, que é 250, e ele menciona que existe um acréscimo por multa, né, e por atraso, né, e os juros, perdão, multa por atraso e os juros. Essa multa é da ordem de 5% e os juros de 1% ao mês, né, considerando que o atraso aí foram de 3 meses. Então, como é que você vai fazer a conta? Você vai mensurar 5% de 250, ou seja, 5% é 5 sobre 100, mais uma vez o conceito de porcentagem, vezes 250. Então, aqui você faz as contas, dá 1.250 dividido por 100, cancela os zeros, esse 0 com 0, 125 por 10 dá 12,5. Então, 12,5, R$12,50 de multa. E juros você vai calcular em cima, né, dos 250, 1% de 250. Então, é 250 dividido por 100. Então, dá 2,5. E aí, isso ao mês. Como a conta foi paga 3 meses depois, esses 2,5, 2,50 você multiplica por 3, de 3 meses, né? E aí você vai ter um total de 7,5 ou 7,50. Então, no fim das contas, né, o que o cliente vai pagar é a soma dos 250 mais 7,50 mais os 12,50. Os 12,50 de multa, os 7,50 de juros, 12 mais 7, 19, conta com o 5, 5, 10, então vai dar 20, 250 mais 20, então ele vai pagar ao fim do período aí R$270. É isso que finaliza para nós o exercício 4, beleza? É esse aí, vamos para o próximo. Próximo exercício aqui, exercício 5, é dito o seguinte, olha, no colégio, a aplicação ao chegar ao ensino médio, estudantes podem escolher entre 3 idiomas, inglês, francês e espanhol, para aprofundar os seus conhecimentos, sabendo que há 200 alunos no ensino médio e que 40 deles escolheram espanhol e que 20% escolheram francês. Então, a porcentagem de estudantes que escolheram inglês foi de quanto? Um exercício bem interessante.
ele parte da premissa que você tem 200 alunos, né? E desses você tem que 40 deles escolheram espanhol. Então, o que você faz? Você subtrai desses 200, 40 alunos que escolheram o idioma espanhol. Então, desses 40, vão restar 160, ok? Como é que você vai fazer o cálculo? O 160 representa em relação aos 200 qual porcentagem? Então, 160 de um total de 200. 160 dividido por 200 dá 0,8, ou 8 sobre 10, ou, se eu preferir, 80%, que é exatamente a mesma coisa. Então, esses 80% é o restante. Como? Desses 80%, que é o restante, considerando os que já tinham escolhido espanhol, 20% haviam escolhido francês, 20% francês, então o percentual dos alunos que escolheram inglês, essa diferença que é de 60%, que é o resultado que a gente quer, ok? Isso que é a ideia de resolução desse exercício. Exercício 5 aí, bem resolvido. É isso. Vamos para o penúltimo. Exercício 6. No exercício 6 é dito o seguinte, olha, levantamento efetuado pela Secretaria de Educação de certo município mostrou que atos de violência física ou psicológica intencionais e repetitivos, conhecido como bullying, estiveram envolvidos em 5 de cada 8 desavenças entre alunos ocorridas em determinado período. Com base nessas informações, é correto afirmar que as desavenças não motivadas por bullying representam do número total qual o valor percentual. É um exercício simples, porém tem que se tomar um pouco de cuidado com o que é pedido, porque o que é correto afirmar é que as desavenças não motivadas representam em valores percentuais quanto. E no enunciado ele nos informa a quantidade, em termos de uma informação que ele diz que estiveram envolvidos 5 de cada 8 desavenças por conta do bullying. Então 5 de um universo de 8, nós vamos calcular percentualmente quanto isso representa. Então a conta é simplesmente dividir 5 por 8 e multiplicar por 100, isso para identificar dentro do total a porcentagem envolvida no processo. É isso que a gente precisa fazer para poder calcular o exercício de forma correta, e daí sim você vai calcular esse valor em termos do que foi pedido. Então 5 oitavos, 5 vezes 100 dá 500 dividido por 8. Então vamos dividir 500 por 8, vamos fazer a conta aqui. Lembra? Separa 1 e 1, não dá, então vai 2. 8 vezes 6 dá 48, para 50 resta 2, 0. 8 vezes 2, 16, para 20 sobra 4. Se eu continuar, acrescento um 0 e uma vírgula. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Então isso daqui corresponde, por bullying, a 62,5%. Só que a pergunta é, correto afirmar que as desavenças não motivadas por bullying representariam o quê? O complementar de 62,5%. Então, do total, que é 100%, extraído 62,5%. Então, o resultado aí corresponderia para a gente a 37,5%. É o que é correto afirmar com base nos dados que foram evidenciados. Aí, para nós entender, ok? Então, tá feito. Exercício 6. Vamos para o último aí, o exercício 7.
que nos diz o seguinte: os vidros para veículos produzidos por certo fabricante têm transparências entre 70% e 90%, dependendo do lote fabricado. Isso significa que quando um feixe luminoso incide no vidro, uma parte entre 70% e 90% consegue atravessá-lo. Os veículos equipados com vidros desses fabricantes terão instalados nos vidros das portas películas protetoras, cuja transparência, dependendo do lote fabricado, estará entre 50% e 70%. Considere que uma porcentagem P da intensidade de luz proveniente de uma fonte externa atravessa o veículo e a película. Então, com base nessas informações, ele quer calcular o intervalo das porcentagens, que representa a variação total possível de P. Aparentemente parece um exercício de física, mas não é muito complicado de compreender, desde que você faça com atenção. Então, o processo aqui corresponde a você mensurar os valores mínimo e máximo dessa porcentagem, dessa parcela de luz que atravessa o vidro e a película. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com as porcentagens envolvidas nesses casos. A transparência mínima é de 70%, que você vai calcular em termos de quem? Da quantidade mínima que atravessa através da película, que é quanto? 50%. Ou seja, é 70% de 50%. 70% referente à transparência da película, né, do vidro, e os 50% referente à película protetora. Então, 70 vezes 50, isso é 3.500 dividido por 100 vezes 100, porque você está trabalhando com duas porcentagens. Então, aqui você cancela zeros, então cancela 2 zeros aqui, 35 por 100 retorna para a gente 0,35. E aí, no caso máximo, você trabalha com a mesma dinâmica, 90%, multiplicado aí, no caso, por 70%. Então, você tem 90 vezes 70, que vai dar 6.300, dividido por 100 vezes 100. Você cancela 2 zeros, 63 por 100 dá 0,63. E aí, com base nas alternativas, o intervalo de porcentagem que representa essa variação total da luz que atravessa está entre 35% e 63%, o item A. E isso finaliza para nós 7 exercícios que envolvem o uso de porcentagem. Ok? Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.